Nação rubro-negra, pare tudo o que você está fazendo agora. O silêncio nos bastidores da Gávea foi quebrado de uma maneira que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para ouvir neste momento. Nós sabemos como funciona o jogo. Sabemos como as janelas de transferências costumam torturar o coração do torcedor flamenguista. Promessas, novelas intermináveis, cafezinhos que esfriam e reuniões que nunca terminam em assinatura. Mas hoje, dia 25 de janeiro de 2026, a história ganhou um capítulo que pode mudar o destino de toda a nossa temporada. Luiz Eduardo Baptista, o BAP, o homem que agora segura a caneta mais pesada da América do Sul, decidiu falar. E ele não falou qualquer coisa. Ele não usou aquelas frases prontas de dirigentes que querem apenas ganhar tempo ou despistar a imprensa. O que foi dito ecoa agora como um trovão nos corredores do Ninho do Urubu e faz tremer as estruturas dos nossos rivais. A novela Lucas Paquetá, esse sonho antigo, essa obsessão que vive na mente de cada um de nós desde que o garoto de ouro deixou o Rio de Janeiro para conquistar a Europa, atingiu o seu ponto de ebulição máxima. Você consegue sentir o peso dessa declaração? Quando um presidente do Flamengo, com o perfil de BAP, vem a público e utiliza a palavra otimismo, o cenário muda completamente de figura. Ele disse com todas as letras que o Flamengo está próximo. Próximo. Essa palavra, tão pequena, carrega um peso gigantesco. Para nós, torcedores calejados, a palavra próximo pode ser o paraíso ou o inferno. Quantas vezes estivemos próximos de grandes nomes que nunca vestiram o manto sagrado? Mas desta vez, a atmosfera é diferente. Não estamos falando de um jogador qualquer, de uma aposta ou de um veterano em fim de carreira buscando um último contrato gordo. Estamos falando de Lucas Paquetá. Estamos falando de DNA rubro-negro. Estamos falando de um jogador que, no auge de sua forma física e técnica na Europa, pode estar prestes a fazer o caminho de volta para casa para liderar esse projeto ambicioso de 2026. A declaração de BAP não foi um simples comentário. Foi um aviso. Um aviso de que a diretoria está jogando todas as fichas na mesa. E isso, meus amigos, gera uma pressão absurda. Vamos analisar a frieza dessa situação. O Flamengo não entra em negociações desse porte para brincar. Se o presidente externa otimismo, é porque os números já foram debatidos, é porque o projeto esportivo já foi apresentado e, principalmente, porque o desejo do jogador pesa toneladas nessa balança. Paquetá sabe o que o Flamengo representa hoje no cenário mundial. Ele sabe que voltar para cá não é um retrocesso, mas sim a chance de ser o rei da América, o maestro de uma orquestra que tem a maior torcida do mundo como combustível. Mas atenção, não se deixem enganar pela euforia fácil. Otimismo não é assinatura no papel. Otimismo não é foto oficial segurando a camisa. Otimismo é um estado de espírito perigoso que pode cegar a diretoria para os obstáculos finais. O West Ham, os empresários, as multas, as cláusulas, tudo isso são minas terrestres que ainda precisam ser desarmadas. E se Mbappé veio a público falar, é porque a estratégia agora é jogar a responsabilidade para o outro lado, pressionar os ingleses e mostrar que o Flamengo não está de brincadeira. É uma jogada de mestre, ou um risco calculado que pode explodir na nossa cara. Pense comigo na configuração tática e emocional desse time com a chegada dele. O nosso meio-campo, que por tantas vezes foi criticado por falta de criatividade ou por lentidão na transição, ganharia o motor mais potente do continente. Paquetá não é apenas um meia, ele é um guerreiro técnico. Ele tem a raça que a arquibancada exige e a classe que a história do clube demanda. A simples menção de que estamos próximos já causa um efeito psicológico devastador nos adversários. Quem vai parar um Flamengo com Paquetá regendo o jogo? Mas volto a insistir no ponto crucial dessa narrativa, a expectativa. A torcida do Flamengo é movida à paixão desmedida. Ao ouvir do próprio mandatário que o desfecho pode ser positivo, a nação já começa a sonhar, já começa a escalar o time, já começa a ver os títulos sendo levantados. E é aí que mora o perigo.
Se isso for apenas uma cortina de fumaça, se isso for apenas uma maneira de acalmar os ânimos após críticas recentes, a queda será brutal. A confiança na gestão BAP está sendo colocada à prova neste exato momento. Não há margem para erros. 2026 começou com uma exigência clara: hegemonia. Não queremos apenas competir, queremos esmagar. E para esmagar, precisamos de peças que desequilibrem, peças que resolvam jogos sozinhas quando o sistema tático falhar. Paquetá é essa peça. Ele é a resposta para as nossas preces de um camisa 10 moderno, intenso e decisivo. A declaração de que as partes estão conversando e avançando é a gasolina que faltava para incendiar o mercado. Imaginem o impacto comercial, o impacto de sócios torcedores, a explosão de vendas de camisas. O retorno dele não é apenas técnico, é um movimento de afirmação de poder do Flamengo. O recado é claro. Nós podemos trazer quem nós quisermos, quando quisermos. Mas será que podemos mesmo? Será que o dinheiro vai falar mais alto que a vontade dos europeus de segurarem seu talento? BAP colocou o dele na reta. Ao demonstrar essa confiança pública, ele assume para si a responsabilidade de entregar o presente que a nação espera. Agora, olhemos para o lado humano da coisa. Lucas Paquetá nunca escondeu seu amor pelo clube. As interações nas redes sociais, as visitas ao Maracanã nas férias, o contato com ex-companheiros, tudo sempre apontou para esse reencontro. Mas o futebol é business, é dinheiro, é contrato. A vontade do jogador é fundamental, mas não é tudo. O Flamengo precisa ser cirúrgico. O erro fatal seria deixar essa negociação se arrastar por meses, desgastando a imagem do atleta e frustrando a torcida. O "estamos próximos" precisa se transformar em "está fechado" em questão de dias, não de semanas. A ansiedade que toma conta das redes sociais agora é palpável. Cada notificação no celular é um mini infarto para o torcedor. E a imprensa, é claro, vai explorar isso até a última gota. Vão surgir especulações, valores inflacionados, concorrentes imaginários. O jogo sujo dos bastidores vai tentar melar o negócio. É contra isso que a diretoria precisa lutar. Blindar o processo e garantir que nada atrapalhe o desfecho feliz. E se não der certo? Já pararam para pensar no cenário catastrófico? O presidente vem, diz que está otimista, a torcida se inflama e, no final, o jogador permanece na Inglaterra. O sentimento de traição seria irreparável. A credibilidade da gestão seria ferida de morte logo no início do ano. Por isso, eu digo a vocês, essa declaração não foi impensada. Eles sabem algo que nós não sabemos. Existe um detalhe, uma cláusula, um acordo verbal que deu a segurança para BAP soltar essa bomba. O que está acontecendo nas salas fechadas do Ninho do Urubu e nos escritórios de Londres é uma guerra de nervos. O Flamengo está testando seus limites financeiros e institucionais para trazer de volta o seu garoto do Ninho. É uma prova de força. É o Flamengo mostrando que a sua camisa pesa mais do que a libra esterlina, que a sua torcida grita mais alto do que qualquer estádio da Premier League. É uma batalha pela alma do nosso time para esta temporada. A urgência é real. O calendário não perdoa. Os campeonatos estaduais já estão rolando. A Libertadores bate a porta, o Brasileirão se aproxima. Precisamos do elenco fechado, entrosado, pronto para a guerra. Paquetá chegar agora seria o timing perfeito para ele se readaptar, entender as ideias do treinador e assumir o protagonismo. Cada dia que passa sem a assinatura é um dia a menos de preparação. A torcida não tem mais paciência para quase. Nós vivemos de conquistas, de realidade. O quase é para os fracos, para os pequenos. O Flamengo é gigante, e gigantes exigem certezas. Essa postura otimista da diretoria precisa ser validada com a caneta no papel. Não aceitaremos desculpas esfarrapadas depois. A régua subiu. A expectativa foi criada por eles, não por nós. Eles alimentaram o monstro. Agora precisam saciá-lo. O cenário está montado para um dos maiores retornos da história recente do clube. A mística da camisa 10,
a dança nas comemorações, a identificação imediata com a arquibancada. Tudo conspira a favor. Mas o diabo mora nos detalhes. Um entrave burocrático, uma exigência de última hora, uma mudança de postura do clube vendedor. Tudo pode acontecer nas próximas horas. Por isso, a vigília rubro-negra é constante. Ninguém dorme tranquilo até ver o anúncio oficial. Estamos todos reféns dessa negociação, presos nesse ciclo de esperança e medo. É torturante, é desgastante, mas é isso que significa ser Flamengo. É viver no limite da emoção, é acreditar até o último segundo, é exigir o impossível e ver o impossível acontecer diante dos nossos olhos. BAP sabe disso. Ele conhece a alma do torcedor. Ele sabe que, ao falar, ele acendeu um pavio que não pode mais ser apagado. A explosão vai acontecer. Resta saber se será uma explosão de alegria incontrolável ou uma explosão de fúria e revolta. Nós estamos aqui, de sentinela, observando cada movimento. Não deixaremos que a narrativa seja distorcida. A verdade é uma só. O Flamengo precisa de Paquetá e Paquetá. No fundo da sua alma, precisa do Flamengo. A Europa é glamour, é dinheiro, é fama global. Mas o Flamengo é casa, é religião, é vida. A conexão que existe entre esse jogador e essa torcida é algo que transcende o esporte. É espiritual. E é por isso que essa notícia de hoje dói tanto e alegra tanto ao mesmo tempo. Porque ela toca na nossa ferida mais exposta. A saudade de ter um ídolo que nos represente de verdade dentro das quatro linhas, que sinta a dor da derrota e o êxtase da vitória como um de nós. A frieza europeia nunca combinou com o calor do sangue de Lucas Paquetá. Ele nasceu para vestir vermelho e preto. Ele nasceu para ouvir o Maracanã cantar o nome dele. Portanto, nação, a mensagem final é de alerta máximo. Não desliguem as notificações. Não tirem os olhos das notícias. O desfecho dessa história está desenhado e pode acontecer a qualquer minuto. O otimismo de BAP não é garantia, mas é um sinal de fumaça indicando que há fogo. E onde há fogo no Flamengo, há paixão. Estamos diante de dias decisivos que definirão o humor da nossa torcida pelo resto do ano. Se ele vier, o ano começa agora. Se ele não vier, a crise estará instalada antes mesmo do carnaval. A moeda está no ar. O destino está sendo escrito. E nós, como sempre, estamos aqui para cobrar, apoiar e viver intensamente cada capítulo dessa saga. Preparem seus corações, porque a Gávea está fervendo e a qualquer momento o anúncio que todos esperamos pode quebrar a internet e parar o Brasil. Fiquem atentos, a verdade está chegando.